Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Começando mais uns 57 minutos, hoje eu estou aqui com o meu amigo Paulo Baron, 30 anos, morou 4 anos no Tocantins, é isso, Paulo? É isso aí, Buda. Agradeço aí o convite aí para contar a história de um pouco do que eu passei nesses 4 anos lá no Tocantins. É uma experiência de vida que, querendo ou não, mudou minha vida, foi uma experiência muito bacana, vivendo de uma forma muito mais simples, uma forma muito mais individual, bem bacana. Basicamente, eu queria te perguntar assim, tu é natural de Brusque, te conheço há alguns anos já aqui, a gente mora na mesma cidade, e tu decidiu em 2017 que tu ia sair aqui de Brusque e tu ia morar lá no Tocantins, mais precisamente ali no Jalapão. Isso, na verdade, tudo começou com uma viagem de pescaria com o meu pai em 2009, com um grupo de Brusque, que a gente foi até perto da Ilha do Bananal, na Lagoa da Confusão. E quando eu cheguei na cidade capital, Palmas, capital do Tocantins, eu fiquei surpreso com a qualidade de vida que tem lá, com a infraestrutura da cidade, que na verdade é uma cidade tão bonita e que acaba que não aparece muito no nosso cotidiano. É uma cidade que tem muito a crescer, é uma cidade que apenas tem 31 anos, é de 89, o estado do Tocantins foi constituído na Constituinte de 88, né? Siqueira Campos foi o grande mentor dessa emancipação do estado do Tocantins. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado com a qualidade de vida que existia naquela cidade, tanto de segurança, tanto até em vias públicas, né? Porque lá acaba que são 4 pistas indo e voltando, então você não tem trânsito numa cidade que é uma capital brasileira, o que é bem comum até em cidades como a nossa aqui em Brusque, ter trânsito de final de tarde. Lá a gente acaba que não tem isso. E Palmas é uma cidade planejada? Planejada, é uma cidade planejada. A partir de Brasília, foi usado basicamente o mesmo projeto de Brasília, só não é asa sul, asa norte. Lá a gente tem setor sul, setor norte, então não é como um avião, mas é no mesmo sentido da cidade, né? Norte, sul, leste, oeste, né? São todas quadras, 2 vias principais, Teutônio Segurado e JK, Juscelino Kubitschek, que são as principais ruas da cidade. Lá tem aquela mesma distribuição de Brasília, que num lado da cidade estão os hotéis, no outro está outros tipos de serviços. Ele tem essa distribuição por setor do... De certa forma, sim, mas muito menos rigoroso como é Brasília. Brasília é mais rigoroso porque existem diversas atividades que não podem ser instaladas em vários lugares da cidade. E Palmas tem um controle, mas não é tão agressivo assim, né? É mais simplificado, vamos dizer assim. Entendi. Mas existe sim. Bom, mas então basicamente foi para o Tocantins, fosse para Palmas, né? Sim. E antes já tu conhecia ali o Jalapão e a Ilha do Bananal. Nessa viagem em 2009 tu foi para lá e mais uma vez também em 2016, né? Daí depois de 2016 eu, como ando de Jeep há muito tempo, sou do off-road, sempre gostei muito de pescar. E essas duas, vamos dizer, esses 2 lazeres que eu faço e que eu sempre gostei de fazer me levaram para vários lugares muito bonitos. Até que mudei para o estado do Tocantins, né? Em 2016 foi fazer uma viagem também com um grupo de Brusque, de off-road, e fizemos uma viagem aí de 7 dias, fomos de caminhonete e voltamos de caminhonete. Ali em diante foi onde eu me senti parte daquilo lá, assim, foi onde eu me senti aberto a viver uma nova experiência na minha vida, até por alguns aspectos pessoais que me disponibilizaram poder fazer isso, me dispuseram, ficou fácil para mim fazer, me desprender de algumas coisas, porque deixar a família nem sempre é tão fácil, mas
é bem legal. Eu acho que é uma experiência, essa experiência de você não ter ninguém junto com você, essa experiência de você estar sozinho e dali para frente você ter que chegar num objetivo é muito bacana. Eu acho que para qualquer pessoa adulta que queira fazer uma vida, vamos dizer, um pouco mais bonita, um pouco mais feliz, eu acho que a gente tem que sempre, de uma forma ou de outra, conhecer as outras pessoas, outras culturas, conviver com isso também, e não só de fazer uma viagem de vitrine, onde você passa pelo lugar, você não vivencia aquilo, e você passa e vai embora só com imagens. Então, assim, as histórias que eu tenho do Tocantins são muito legais, coisas que eu realmente vivi, né? Então, 2016 eu fui para lá, 2017, entre 2016 e 2017 eu acabei indo várias vezes, voltando, montando um projeto para que a hora que eu fosse para lá eu fosse sustentável. Qual era o teu plano ao sair de Santa Catarina para ir pro Tocantins ali e te sustentar lá? Qual era o teu planejamento? Meu planejamento era levar, como aqui em Brusque a gente sabe que todo mundo trabalha no setor têxtil, eu levei camisetas para vender lá. Foram camisetas de turismo, né? Sim. Inicialmente, toda a parte de havaiana, com fotos, souvenirs, camisetas, né? Com o slogan do Jalapão, com fotos do Jalapão, camisetas de proteção ultravioleta, porque lá o sol é muito forte, então eu trabalhei nessa linha itinerante, né? Então eu estava dentro do Jalapão e cada dia eu passava por um ponto, né? Que era um ponto de venda, que eu fiz um trabalho junto com a comunidade. Eles, para venderem as peças para mim, eles ganhavam uma porcentagem e era uma forma de eu também poder ajudar, e eles me ajudando como? Eu, como só fui com a minha caminhonete, não aluguei nenhuma casa, nada, eu ficava na casa dessas pessoas. Pois é, tu quando saiu daqui de Santa Catarina, tu foi para lá, tu já... O primeiro lugar que tu foi dormir, que tu foi morar, vamos dizer assim, foi dentro do Jalapão. O Jalapão, ele é um parque, né? É um parque estadual. Lá dentro não tem construções. Tem construções sim, mas elas são muito esparsas, né? São 3 cidades basicamente que compõem o Jalapão, que é Ponte Alta, que é chamada de o Portal do Jalapão. Depois temos Mateiros e temos São Félix. Isso todo dá um contorno de 1.000 quilômetros, de Palmas a Palmas. Saindo de Palmas a Palmas de novo, porque você entra por um lado e sai pelo outro lado do Jalapão. 1.000 quilômetros? 1.000 quilômetros. É grande, então por isso até a gente estava conversando antes de por que eu não aluguei uma casa. Porque mesmo que eu alugasse uma casa, eu ia precisar dos outros. Porque era muito longe para mim, até onde eu iria num ponto de venda das minhas roupas, chegar e voltar para casa. 300, 400 quilômetros de estradas extremamente esburacadas, estradas ruins. Estrada de chão, né? Chão, off-road, areia, quebra-carro. O clima do Jalapão, ele é um clima considerado desértico, né? Na verdade é um clima de savana. 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 As fotos que tu me mostrou lembram muito a África, assim, Isso, né? Justamente, porque o Cerrado é o nosso bioma savânico, né? Que existe no Brasil, é o único savânico e é o maior que a gente tem dentro do Brasil, né? O bioma do Cerrado, né? Eu sou guia de turismo, trabalhei, né? Nesses 4 anos eu trabalhei muito como guia de turismo dentro do Jalapão, então a gente sabe que é um bioma que é muito vulnerável às mudanças climáticas, a gente sabe disso porque ele já chegou no seu ápice evolutivo, então dali para frente ele tende a se extinguir e não continuar a evoluir. Então todo o desgaste que existe por causa de agronegócio, por causa de até a exploração humana, né, das matas, da madeira, né, da terra, toda essa exploração acaba que impacta muito forte sobre o bioma real, entendeu? Se a gente pensar dentro do Brasil, a maioria dos nossos grandes leitos de rio, nossas grandes bacias hidrográficas, elas nascem dentro do Cerrado. Rio Paraná, Paraguai, Paranapanema, o próprio Rio Tocantins, Araguaia,
Sim, Então, assim, na verdade, a nossa caixa d'água é o Cerrado brasileiro, entendi. entendeu? E devido a essa importância, né, do Cerrado. Cerrado. Mas- E por isso essa questão dos parques nessa região. Porque os fervedouros, né? Tem bastante gente que me pergunta, como é que são os fervedouros? Ferve água? Não. Na verdade, eles são ressurgências da água do lençol freático. Ou seja, a água brota do chão Isso. nessas lagoas, vamos dizer É como assim. se fosse uma lagoa, mas na verdade ela é uma fenda de rocha, que ela tem areia dentro e pela força da água essa areia parece estar fervendo, mas na verdade é só uma ressurgência de água. Quem tiver em casa e quiser procurar imagens, né, do Jalapão, nunca viu, né? Eu acho que é interessante procurar no YouTube, no Google. É Vale a muito pena. bonito, né, cara? Muito bonito, vale a pena. A gente tava mostrando alguns livros, algumas coisas ali. Eu tenho bastante material. Mas basicamente tu, dentro do parque ali do Jalapão, tu falou pra mim que tu chegou a morar ali acampado, a Isso. dormir no teu carro. Tu ficou quantos meses assim nessa vida que tu tavas basicamente itinerante, 7 meses. 7 meses assim, 7, basicamente 7 meses. barraca, carro, Barraca, casa de rede, amigo, casa rede. de amigo, fazenda Triagro, que dizem que era de Pablo Escobar, né? Pois é. Isso são histórias que a gente escuta e que tem vamos dizer assim, um ponto de verdade aí pela estrutura, pela engenharia da casa, o jeito que as casas são construídas. Por exemplo, Peraí, vamos deixar bem claro. Lá dentro do Jalapão tem uma estrutura, uma ruína de casa, Tem uma fazenda. uma fazenda Com aeroporto. com aeroporto, que tu disse que é um aeroporto altamente estruturado, que alega-se, que acredita-se que tenha sido a fazenda do Pablo Escobar, Sim, é maior isso mesmo. narcotraficante do mundo. Do mundo. Foram experiências bem bacanas dentro, porque eu fiz muitos amigos dentro dessa fazenda, que é o pessoal lá da Nova Aventura, do rafting, que é uma atividade muito bacana, que é o rafting na Cachoeira da Velha, né? Sim. Vamos dizer assim, seria um dos melhores passeios, com certeza, do Jalapão, é o rafting dentro do rio. Como diz em inglês, é um must do. Tu tem que fazer esse ali. E esse ali é bacana. O pessoal lá o Rafael, né? Ele acaba que me ajudou muito quando eu cheguei lá, porque eu cheguei de olhos fechados. Eu só conhecia basicamente ele, porque um ano atrás eu tinha feito rafting, mas com os funcionários dele. Entendi. E aí eles me passaram, não, fala com o Rafael que ele vai te ajudar lá. E eu peguei e liguei, ele falou assim, duvido que tu venha. Deu um mês depois eu tava lá. Entendeu? Então eu cheguei, montei meu acampamento, me ajudaram dentro dessa fazenda, né, que tem lá, que é a Fazenda Triagro, que ela na verdade é a entrada para a Cachoeira da Velha. Tá, então Cachoeira da Velha é 10 km para frente. A entrada para essa cachoeira, que é a Cachoeira da Velha, Passa por dentro da fazenda. essa fazenda que até a Polícia Federal tem uma história que ela entrou ali para desbaratinar a fazenda. Justamente, na verdade eles tiveram uma operação lá e chegaram lá e estava tudo sucateado já não existia mais ninguém, não tinha ninguém que cuidava, nada, não pegaram nada e ninguém. Então, pra ter uma ideia, é uma localização no meio do nada. Nada, assim. não, no meio do nada. Só chegava de avião mesmo. Avião tem uma estrada, mas estrada ruim demais. Assim, imagina que isso foi na década de 80. Década de 80. Década de 80. Era um ermo, não tinha nada. Nada. Hoje já ainda é difícil. Mas se eu quiser ir lá visitar, tu vai me levar lá? Tem diversas empresas que fazem turismo hoje, até aí, se depois quiser botar meu Instagram aí. Sim, vamos colocar. Para passar informação, né? Tem diversas empresas, amigos que trabalham, guias que hoje são da minha família, vamos dizer assim, que a gente acabou que vive tão junto, porque se pensar no Tocantins, miscigenação, são pessoas de diversos lugares que foram para lá tentar uma vida melhor, e dessa forma você acaba que você não tem família junto com você, porque são pessoas, né, são solteiros, adultos, casados, casais, que foram para lá tentar uma vida melhor e que acaba que dessa forma
todo mundo tem que virar uma grande família, porque Claro. você tem que ter amigos. Tua família, teus amigos, eles estão lá, né? Isso. Mas aí, tipo, o negócio lá que tu desenvolveu foi basicamente isso. Então, o turismo, a venda de roupa... Foi em cima do turismo, Em cima 100% do turismo. em cima do turismo. Eu fui para trabalhar com turismo, fui trabalhar com pessoas, conhecer pessoas, culturas, inclusive fiz diversas viagens com pessoas que eu levo até hoje junto comigo, viraram amigos meus. Mas aí entendeu? tu conheceu tudo, trabalhou como guia turístico, Tudo, tava vendendo convivi, né? merchandising ali. Convivi dentro da lavoura, com os donos de fervedores, meus amigos, ia pra lavoura junto, tirava mandioca, vivendo na chácara, né? Sim. Vivendo, vamos dizer, na fazenda, assim, né? No meio do mato, basicamente. O público, o turismo, né? O público de turismo do Jalapão hoje, né? Ele é basicamente quem é o perfil que vai lá visitar hoje? Olha, hoje o Jalapão, ele é muito... Como a Globo, né? Não tem como falar de Jalapão depois que foi para a rede nacional sem falar em Globo. A né? novela, né? A novela da Globo, Eu né? não lembro o nome da novela, mas eu lembro que tinha uma Do novela outro que lado passava do lá. paraíso. Do outro lado do paraíso. O outro lado do paraíso. Eram imagens belíssimas do Belíssimos. Jalapão. Então, verdade. foi em 2017, quando estavam gravando a novela, eu cheguei um tempo antes. Uhum. Então, eu acompanhei essa gravação da novela toda, inclusive vários amigos meus trabalharam com os artistas, Ah, é? até porque lá, se você não tem um local com você, né, uma pessoa local, né, um Nativo ou alguém que mora lá, pelo menos? Isso, você não dá conta de fazer as coisas, porque 50 quilômetros lá não é 30 minutos. A gente faz 50 quilômetros aqui em uma horinha. Lá não, lá é 3 horas e meia, 4 horas de viagem, entendeu? Então, se você não tiver esse time das coisas, você acaba que chega atrasado. E pôr do sol, por exemplo, não espera. Né? Não dá, não, atrasa 10 minutos do pôr do sol aí que eu tô chegando. Não, então você tem que ter o time para você poder fazer uma viagem realmente que você aproveite do começo até o fim. Então, por isso eu sempre digo que guias de turismo local realmente lá é essencial. Essencial. Não adianta eu vir aqui falar que não, pode ir que dá para fazer. Não, dá para fazer. Mas você tem que estar disposto a perder algumas coisas. Sim. Ou ficar muito mais tempo. Uma viagem que você faria com um time certinho de 4 dias, quem sabe você vai fazer em 7 e não vai fazer tudo que fez em 4. Sim. Entendeu? Então é uma coisa... tudo tem o seu jeitinho lá. Para você sair da via principal, que é uma rodovia estadual, que é de estrada de chão, né, é de areia, que é a principal estrada do Jalapão, você tem que sair 10, 12 quilômetros para um lado, 10, 12 quilômetros para o outro. Então, por isso que dá esses 1.000 quilômetros, entendeu? Então, tu tem que ter ajuda de um guia, obviamente, local. para melhorar o teu tempo, para tu aproveitar melhor o teu tempo. Mas, então, assim, depois que a Globo colocou em evidência nacional, vamos dizer assim, o Jalapão, qual era o perfil do turista que chegava lá? Antes da Globo, o perfil era ecoturismo, de aventura, realmente. Aventura. Pessoal que nem tu, que ia lá fazer rafting, que ia lá pescar, que ia lá fazer trilha de jipe. Justo. O aventureiro. Essas Casais, bicicleta. Sim. O aventureiro. Depois que foi para a mídia nacional, que nós tivemos muita... vamos dizer assim, Disposição, né? Isso, apareceu muito, começou a virar mais comercial. Hoje existe um turismo comercial. Bem forte. Bem forte. Ainda é um turismo ecológico, é um ecoturismo, mas hoje é um turismo guiado plenamente, do começo ao fim. Antes existiam muitos aventureiros, como eu fui como aventureiro. Nós não tínhamos guia. Sim, Nós chegava fomos em lá 4 caminhonetes, tentava lá, ir pro livro, pro mapa e perguntando e conversando e acampando. Tanto que nessa viagem de 4 dias, o que a gente viveu lá eu faço em 2 hoje, porque eu sei o timing das coisas. Mas como a gente estava lá para mais andar de carro do que fazer ecoturismo, a gente foi com um grupo de off-road. Então o grupo de off-road ele quer andar de carro. Quer andar, entrar em trilha, entrar em buraco, atolar carro, tirar carro atolado e assim por diante, acampar na beira de um rio bacana, entendeu? Então, e ainda hoje o Jalapão é o maior destino off-road do Brasil.
O Jalapão é o maior destino off-road do Brasil? Assim, ó, Não sabia. tivemos o Rally dos Sertões, que passa lá dentro, Legal. entendeu? Durante vários anos. Temos vários, a Baja Rally faz também. Então tem até empresas que trabalham onde você aluga você aluga a moto de uma empresa e ele te guia de moto lá dentro fazendo off-road, entendeu? Então o maior destino hoje do Brasil de off-road realmente o Jalapão. Legal. Mas então assim, tu falou basicamente brasileiros, né, indo para lá, mas algum turismo internacional, porque o Nordeste é forte turismo internacional. Mas muito pouco. Isso até ainda não abriu essa brecha. Até como eu acompanhava um pouco, assim como eu fiz basicamente só amigos no Jalapão, eu sempre estava dentro de reuniões até da associação, a TTR, junto com o secretário de turismo lá, e foi feito numa feira, né, nessas exposições, né, que tem onde cada país se vende. Eles conseguiram colocar o Tocantins dentro de uma feira dentro da Europa. Legal. Então, quem sabe nos próximos anos a gente comece a ter vamos dizer assim, engatinhando, a gente vai começar a ter um maior turismo europeu, americano, né? Então... Cara, eu te disse, né? O sonho do europeu é ele conhecer um lugar que o amigo dele não foi ainda. E eles gostam, tu já falou, né? Eles gostam, lá no Jalapão tem muita gente indo pra África, que ia visitar o Jalapão. Isso. Que tinha ido o perfil é basicamente o mesmo. Pro Peru. Isso. E eu digo assim, ó, eu já viajei bastante, já conheci muitos lugares, eu sei basicamente o perfil desse turista europeu que vem com a mala de dólar para gastar. É verdade. Eles querem porque ver pra eles diferente. É muito barato. É muito barato. É muito barato. A gente se pensar que a gente vai comer uma galinha caipira num almoço, R$35 por pessoa, a gente já acha um pouquinho, é galinha caipira, mas a gente sabe das dificuldades que tem para esse alimento chegar dentro do Jalapão. Para ele é de graça. E aquilo ali para ele é de graça, vai dar muito pouco, R$5, R$6, né? 5, 6 libras, né? Então é um absurdo, assim, né? A capacidade econômica perto da nacional, né? A gente só precisa, nessas regiões, colocar um projeto bem forte estando em inglês. Isso. É a única coisa que eu vejo que precisa pro Brasil inteiro. Isso não é pro Jalapão, pro Nordeste. Concordo. A gente que trabalha com turismo, assim, né? Hoje, na verdade, agora eu tô voltando para Brusque, né? Vou até trabalhar em outro ramo agora, né? Eu vou deixar um pouco de lado, mas penso em fazer temporadas no Tocantins, ir lá fazer as temporadas de turismo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que eu me achei, assim, é uma coisa que realmente eu gosto e sou eu mesmo, eu não preciso me enfeitar, vamos dizer assim, sabe? Então, as experiências que eu tive foram ótimas, assim, para montar o meu moral, para montar a pessoa que eu sou hoje, até para mim ter história para contar, que eu acho que todo mundo tem que ter, né, Bu? Sim, por isso que estás aqui. Até eu queria te perguntar sobre história para contar, sobre se enfeitar. Tu teve uma experiência muito legal com a tribo indígena, né? Tu conheceu um amigo teu que te levou para uma tribo, né? Conta essa história mais ou menos aí pra gente. Eu, numa dessas passagens aí, né, de Jalapão, eu fiz um grande amigo que é o Daniel. Daniel, querendo ou não, ele me apadrinhou dentro de Palmas e dentro do Tocantins. Assim, ele me apresentou várias pessoas que são irmãos até hoje, que a gente se tratava realmente como família. Então a última janta que eu fiz no Tocantins foi no dia do meu aniversário, foi 9 de março, e foi com essa família. Parecia que era uma despedida que nem eu sabia que eu estava voltando para Brusque. Depois começamos com esse negócio do Covid, aí voltei e nunca consegui mais nem juntar essa turma toda, né? Mas logo vai acontecer de novo. Então o Daniel, ele me apresentou várias pessoas. Antônio Neves, que é um repórter local, né? Na época a gente estava trabalhando com a Record News, ele veio com um projeto que se chamava Terra Amazônia, onde eu, jipeiro, ele como repórter e o Pipira como cinegrafista,
a gente ia montar um projeto para mostrar o Tocantins, como o Tocantins é. Na TV. Na TV, na Record News, Terra Amazônia. E aí chegou um dia ele, Paulo, eu já fui 1 ou 2 vezes lá pro Retorrocan, que é a dança das Aruanãs que se chama. É uma festa de iniciação dos jovens da tribo Inã Carajá. Inã Carajá. Inã, porque os indígenas eles não gostam do nome índio. Eles acham abusivo, entendeu? Então, porque na verdade é um erro, né? Eles chamaram de índio porque achavam que estavam chegando nas Índias, mas eles não estão nas Índias, né? Eles não são índios, né? Eles são nativos aqui da terra. Sim. E tem o nome deles, né? Que é o Inã Carajá. Inã é índio. Inã como se fosse índio. nativo. Se você quiser chamar um índio, você chama de Inã ao invés de chamar de índio. E Carajá é a tribo deles. Carajá é a tribo deles, entendeu? A aldeia Fontoura foi a aldeia que eu tive mais contato, assim, através do Cláudio Erequina. Ele que quando a gente chegou na aldeia, na verdade a gente chegou à noite em Luciar, no estado do Mato Grosso, depois de 980 quilômetros, 560 quilômetros de estrada de chão. Eu rodei a caminhonete 2 vezes na estrada. E tu conhece a minha caminhonete? Sim. Entendeu? Então eu rodei ela no meio da estrada, onde eu olhava era índio chavante, assim, uma coisa bem louca, um negócio bem bacana, assim. Teve que passar por aqueles pedágios de índio também? Olha, disseram que tinha, eu não peguei nenhum, para te falar bem a verdade. Assim, até a gente parou numa cidade antes de entrar nessas áreas indígenas aí. A gente parou, perguntou para ver se estava acontecendo isso, mas basicamente a gente não teve problema nenhum. Até uns lá pararam, ainda deram umas balas lá que eles fazem de fruta nativa e coisa, deram para nós, para experimentar e coisas, essas coisas assim. Foi amistoso. Então. Foi bem amistoso, assim. Daí passamos pelos Chavantes, aí chegamos em Luciara, era, sei lá, 8h30 da noite. Isso que nós tínhamos saído, era 5 horas da manhã. Foi longa viagem. Saiu de onde? De Palmas, de Palmas até Luciara, no Mato Grosso. Porque na época das chuvas, que é a época desse ritual do Aruanã, a Ilha do Bananal, eu vou até comentar um pouco da história da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo. E é onde está a tribo Inã Carajá. Inã Carajá. Os Carajás, os Chavantes, Tu entrou nessa ilha de balsa? Entra de balsa. Na verdade, a gente atravessou o Rio Coco de balsa, fomos até Luciara, no Mato Grosso. Aí no Luciara, no Mato Grosso, a gente deixou a caminhonete em Luciara e fomos de barco até na aldeia. Levando equipamento nas costas? Nas costas, tudo dentro de um barquinho. Equipamento de filmagem, tudo nas costas, tudo em mochilão, como vendo o Globo Repórter, a mesma coisa. É trampo, cara, que é pesado. É pesado, e o legal, assim, é que tinham 6 pessoas que eram toris, né? O que é o tori? O tori é o homem branco. Como eles não chamam de homem branco, eles chamam de tori. Tu sabe dizer a tradução disso? Homem branco. Só homem branco. Homem branco, eles chamam de tori. Eu acho que mesmo que eles tivessem outro... eles não iam falar. Porque como a gente chamava eles de índio, eles chamavam de tori. Não sei se é uma coisa boa. No gibi do Chico Bento tem o Papabanana, que é o índio o índio dele, né? Não, Papacapim. E ele chama o homem branco de Caraíba, né? Mas só que a gente se esquece de uma coisa. Tinha tanto povo indígena no Brasil que eles tinham vários idiomas e línguas. Lógico. Então, o Inã Carajá, na verdade, a Ilha do Bananal são 4 ou 5 etnias que tem lá dentro. Etnias, etnia é realmente alemão, italiano, japonês, chinês, eles são diferentes. E corte de cabelo é diferente, pintura é diferente, fisionomia é diferente. Tu olha, tu sabe se é um chavante, se o cara tem um pouquinho de conhecimento, já foi numa aldeia de cada um, o cara olha pro rosto e já sabe de que etnia é. Como a gente tem os guaranis pra cá. Sim, claro. Entendeu? E a gente sabe, dá pra ver a etnia deles. E não é índio. Cada um é diferente. Cada um é diferente do outro. Sim. E cultura, tudo diferente. Eu acho importante a gente ter essa noção bem forte, porque
O índio aqui do... O índio, né? O Xocleng aqui do nosso estado, ele não tem nada a ver com o charrua do Rio Grande do Sul ou com o Inã Carajá ali, Não tem. né? Então, assim, não tem nada a ver, são etnias diferentes. O próprio corpo é diferente, né? Por exemplo, assim, os Inãs Carajás, eles têm as maçãs da face, né? Bem evoluídas, assim. Por quê? Porque o sol lá é muito forte. Então isso acaba protegendo. Os dentes são bem serrilhados, mas são naturais, mas são serrilhados. Por quê? Porque eles comem muita carne dura. Entendeu? Então muita coisa muda. Assim, ó, os pés são achatados para não fazer barulho na hora da caça. Olha só. Olha, eu vou te falar, eu levei alguns sustos, assim, de eu estar sozinho dentro da aldeia e de repente eu olho pro lado, tem 2, 3 do meu lado que eu não sei nem de onde é que saíram. Mas é porque eles não fazem barulho para andar. A gente é barulhento, a gente anda dentro de casa e já sabe até quem chegou. Né? Ó, chegou o pai, né? Tem um barulhinho e tal. Lá não, a gente não escuta. E aí, dentro dessa viagem, né? Que a gente chegou lá, tudo, aí fomos arrumar um lugar pra gente dormir, né? Chegamos lá, uma sala de escola, eu levei uma coberta. Eu pensei, né? Sei lá, pelo menos um colchonetezinho, né? Uma escola de alvenaria, assim. Escola de alvenaria. E cheguei na escola, não tinha nada, dormi 5 dias, foram 4 noites em cima do meu cobertor. Só que era calor, né? Calor. Aí tu não precisa se tampar. Sim, aí mais banho de rio, não tem chuveiro, não tem nada, assim, é bem diferente. Os costumes até de comer, por exemplo, de comer se você bota em cima da mesa, qualquer um pode comer. Se tiver no seu colo, é seu. Eles não têm noção de propriedade. Não tem noção de propriedade, porque é comunidade. É comunitário, é uma vida comunitária. Tudo que você mata, você divide com o resto. Entendeu? Tanto que quem hoje, como o Tori, ele está influenciando muito na vida indígena. Hoje eles têm celular, eles jogam futebol, tomam cerveja, tem barzinho, tomam cachaça. Então eles têm acesso a isso. Isso está acontecendo, está tendo vários problemas. Acaba que tem problemas dentro da aldeia. Um que eu comentei contigo antes é o lixo. Por que a aldeia indígena tem papel de bala no chão, tem plástico de bolacha, tem plástico de macarrão? Porque tudo que eles comiam até então vinha numa embalagem natural. A casca da fruta. Era a casca da fruta, a casca da mandioca, era a pele do boi, era tudo vem da natureza. E acabou que eles acharam que o plástico da bolachinha que eles comem ia assumir como uma casca de banana. Eles não têm noção que aquilo ali não é biodegradável? Justamente, eles não têm nem esse conhecimento. Mas entendeu? Aí tu participou do Rito Rocan. Do Rito Rocan, que é um ritual de iniciação dos jovens. Como é que é mais ou menos esse ritual? O Rito Rocan na idade de puberdade da criança ali, na verdade, quem escolhe a melhor data para essa iniciação? Para o Aruanã, que se chama, que é a criança, que é para a iniciação, que são homens, porque eles têm uma sociedade majoritariamente masculina. Quem manda é o cacique, ele que manda. Quem é que diz que para casar com quem é ele, pronto. Se passar pelo cacique, tá tudo certo. É um patriarcado bem patriarcal forte. Bem forte, assim. Essas crianças, elas têm um ritual de 15 dias. 15 dias, São 7 dias que eles aprendem a lavoura com as mulheres juntos, como é que eles têm que tratar a mulher, porque por mais que seja patriarcal, eles não são ofensivos com as mulheres, muito pelo contrário, eles são bem afetivos, entendeu? Eles gostam muito das suas mulheres. E eles têm essa coisa de que eu sou homem, eu tenho que fazer o melhor para minha família. É isso, eles têm esse tino do negócio, assim, eles são... como é que eu posso dizer? Eles têm esse sentimento de que eles precisam proteger, dar carinho. Isso, dar carinho e tal. E então,
quem decide tudo pela família é realmente o pai. O provedor, O provedor, Então, essas crianças nos primeiros 7 dias, elas entram, né, nesse de estudos sobre a própria cultura, que os homens são os detentores do segredo de Aruanã. O segredo de Aruanã é o segredo da vida. Como você vai tocar a sua vida tendo uma mulher do seu lado, tendo filhos? Se você chegar sendo um pajé ou sendo um cacique, como é que você vai fazer isso? E esse segredo é o segredo do homem. Só o homem sabe, a mulher não pode saber. Entendeu? Então isso não é passado para as mulheres. O segredo de Aruanã é só no Reto Rocan que é passado de geração para geração. Isso é só uma cultura oral, né? Não tem nada escrito. Nada. Oral. Cacique, pajé, sentam lá com a criançada e na língua deles eles vão ensinando tudo. Então esses 7 dias primeiros é de estudo. Então, estudo da terra, aprender na língua cultivar. deles, tu falou, eles falam basicamente da língua deles. É difícil eles falar português? É difícil. E quando é português é bem travado, assim, é um português bem restrito. É uma tribo, então, assim, que ela pode dizer que ela está bem preservada, a cultura deles. Tá, com certeza tá. Até quem quiser procurar aí na internet, tem Reto Rocan, Inancarajá, Aldeia Fontoura, Aldeia Santa Isabel, são aldeias bem famosas, assim. Só que elas não têm estrutura turística. Entendeu? Então, assim, se você quiser ir lá conhecer isso, de alguma forma você tem que ter um conhecido para que o cacique te libere para você poder acompanhar isso, entendeu? Entendi. Então, eu tenho nome, né? Carajá, fiz alguns trabalhos para eles, bem bacanas. Mas aí tu tava no meio 7 dias, primeiros 7 dias. Eles vão receber todos esses ensinamentos do cacique, do pajé? No 8º dia é onde as crianças elas são pintadas, vestidas de Aruanã. Aruanã, para quem não sabe, é um peixe. É um peixe, né? Nativo do Rio Araguaia e tal. Então tem a história aí, né? Não vou me aprofundar muito, porque senão a gente vai perder aqui umas 2 horas. Mas assim, 8º dia, dali para frente do 8º dia ao 15º dia, que são, vão ser mais 7 dias, né? Dali para frente, né? O 9º até o 15º dia, essas crianças, as mulheres não podem ver eles. Eles ficam escondidos. Escondidos. Na verdade, eles constroem durante o ritual do 8º dia, eles constroem uma casa que se chama Casa de Aruanã, que nenhuma mulher pode chegar perto. Quem constrói? Os garotos? Ou... Não, todos juntos, todos os homens. Assim, eles montam uma casa de 6 metros de altura, né? 6 metros de altura, todo de uma hora para outra. Se é uma coisa de 45 minutos, tá tudo montado, uma coisa incrível. Aí é uma casa grande, que é a casa do Aruanã, essas de 6 metros de um lado, e a casa pequena, que ela não dá 1,5 metro de altura, só entra para comer. E ali eles fazem um corredor de palha, onde essas crianças passam ali. Só que elas passam vestidas de Aruanã, elas não podem mostrar o rosto. Que é aquela roupa com palha e isso, que eu te mostrei nas fotos ali. Imitando o peixe. Isso. Né, com a dança, eles dançam, cantam o tempo inteiro durante esses 15 dias. Durante esse período, não pode ter nada da cultura tori. Então, a cultura do homem branco. Do homem branco. Não pode ter música tocando, não pode ter bar aberto, não pode ter jogo de futebol, não pode ter jogo de vôlei. E a música não é uma JBL, eles estão cantando. Cantando. Não tem caixa de som. Não, cantando o tempo inteiro. Normalmente é de 3 em 3, que eles cantam, parou, entra outros para cantar. Não para, o tempo inteiro canta. 24 horas. 24 horas, durante 15 dias. 15 dias, 24 horas. Justamente, 15 dias, 24 horas. Eles vão os homens dançando. E nesse 8º dia, é uma celebração também das aldeias, né? Que os vamos dizer, os jovens estão prosperando, né? Essa coisa. Então vem outras aldeias. E nessa brincadeira, eles chegam durante a noite de barco, como se fosse um ataque indígena a outra aldeia. Uma declaração de guerra. Isso, e eles ficam se empurrando, berrando no rosto um do outro, assim, ó. Não, nós vamos ganhar de vocês. E aí tem uma luta que se faz, né? Uma luta como se fosse um judô, derruba as costas no chão, assim. É uma luta, daí são pessoas de uma aldeia, homens de uma aldeia contra a outra. Eles já têm os lutadores.
Aí lutam ali e depois tem o tronco, que chama. É um tronco aí de uns 12 metros de altura, 1,5 de largura, eles enterram no chão e a outra aldeia tem que vir derrubar ele e jogar na água. Entendeu? Para mostrar que eles são muito superiores ao outro. E quanto tempo eles ficam nessa briga do tronco ali? 3 dias. Sem dormir. 3 dias sem dormir. Porque se eles dormirem, o outro vai lá, arranca e joga dentro do rio. Então eles têm que sempre estar ali. É um jogo de xadrez do caramba. De repente, uma aldeia, que nem a vez que eu tava lá, era a aldeia Fontoura e a aldeia Santa Isabel, que chegou, vamos dizer assim, para guerrear, né? O pessoal da aldeia Santa Isabel, ele saiu correndo dentro da aldeia, porque a aldeia é grande, né? São 1.000 pessoas, né, que moram nessa aldeia. 1.000 pessoas. Então a Aruanã, ela tem uma dança como se fosse de uma cobra. Assim, eles vão, entram por eles, se entrelaçam e vão indo, como a nossa centopeia da Fenaré. É a mesma coisa. Aí eles vão, mas né, em grupos, cantando bem alto, e eles só fazem isso para despistar. Porque quando eles acham que eles estão lá do outro lado, tem outro grupo escondido no mato. Aí eles baixam a guarda, eles saem correndo do mato e vão lá e tentam arrancar o negócio. Daí eles saem correndo. Aí é uma loucura, assim. É um negócio que você não pode nem ficar muito no meio, porque eles não param. Mas eles estão ali naquela briga, naquela disputa, assim, rola alguma luta? Não, alguém dá na cara de alguém? Sim, ó. Uma coisa que o Inã, o indígena, não tem essa coisa da vingança. Eles não têm isso. Eles não têm esse sentimento de vingança. Ou eles resolvem na hora, ou já passou. Isso é uma coisa difícil para nós europeus, né? A gente tende a guardar a amargura. Não, eles não têm isso. Eles não têm esses sentimentos passados, entendeu? Eles vivem de outra forma. Assim, até é difícil um pouco de explicar isso, porque é uma coisa que me assustou muito também. Porque foi estranho, porque chegou uma hora lá, a coisa deu uma bagunçada meio grande, assim, deu meio que uma briga, saiu todo mundo correndo pro meio e de repente tava todo mundo tomando cerveja junto. Entendeu? Então, assim, o alemão, eu vou te pegar depois. Não. Ali, não, já deu certo, tá bom, bateu a palminha e vambora. Então é bem legal, assim, essa... outra coisa que é muito diferente daqui, o indígena, né, eles têm muito problema quanto a um homem, porque, como eu falei, o homem branco ele está influenciando dentro da aldeia. Então, um indígena, um índio, ele recebe uma pornografia de uma mulher. Se ele falar qualquer coisa dessa pornografia que a mulher dele escutar, como, ai, que mulher bonita, ou nem de uma pornografia, uma foto de uma mulher bonita, ele vai olhar como se ele estivesse desejando. Entendeu? E aí, como é patriarcal, a mulher não tem o direito de vir e confrontar o homem. Entendeu? E isso acaba que você acaba tendo um monte de problemas, porque eles não têm essa conjuntura só da beleza. Para eles não é beleza, é sentimento. Entendeu? Quando você fala, olha que mulher bonita, você está desejando, você está desejando, almejando a pessoa, entendeu? E isso é um problema grave. Outro problema grave que tem dentro das aldeias, até quando eu tive uma reunião com o governador do estado de Tocantins, junto com os indígenas lá no Palácio da Araguaia, tanto quanto o tempo ósseo. Os jovens têm muito tempo ósseo, e o que está acontecendo? Suicídio. Eles não têm nada para fazer, eles não têm estudo, eles não têm nada para fazer, eles não têm uma perspectiva de futuro. Não tem uma perspectiva de futuro, não tem nada. Então isso é um problema que se agravou. E aí como a gente buscou para isso melhorar? Instrumentos musicais. Foi o nosso pedido, né? Até eu formulei uma parte, o cacique formulou outra, e a gente entrou pedindo teclado, violão, para pelo menos aprender a fazer alguma coisa, entendeu? Porque um deles lá sabe tocar e toca bem. Então esse se propôs a dar aula pro resto, entendeu? Para não poder ter alguma coisa para fazer. E morre muito, cara, muito de suicídio. De suicídio. Muito. Isso é até triste, assim, ó, tipo coisa de 3, 4 por mês. Nossa. É bem grave, o problema de suicídio é bem grave, assim. Mas quanto assim ao ritual ali, né? Sim. Estavas explicando assim. O retorrocan, vamos voltar lá. Vamos terminar as lutas, né? As lutas acontecendo, esses meninos eles ficam mais 7 dias só com os homens, aí realmente só com os homens aprendendo a caçar, fazer flecha, navegar, e dentro desses 7 dias é um teste para cada um dos jovens.
Porque os jovens eles não podem ser vistos. Porque se ele for visto, ele virou caçador. Quando você passa para a segunda etapa, você já sabe cultivar a terra, você já tem os conhecimentos da tribo, agora você tem que virar um caçador, um guerreiro. Se você for visto, foi tudo de água abaixo. Entendi. Entendeu? Ele tem que estar sempre invisível. Justamente, porque quando ele vai caçar para ele conseguir comida, ele tem que estar invisível. Para ele guerrear contra outra tribo, ele tem que estar invisível. Então, E aí ele fica nesse tempo ali. esses 7 dias. Isso vai... Ele fica 15 dias de todo esse Sim, ritual. nesse ritual. Quando é que acaba isso? Isso no 15º dia termina, e aí vem a bênção do cacique. Aí eu já não estava mais, né? Porque eu participei daquele ali que são as guerrilhas ali. Eu participei, eu acho que foi do 7º ao 9º, 10º dia ali. Acho que foi o 10º. Foi mais ou menos por aí. Então, no 15º dia eu já não estava mais lá, né? Mas eu tenho fotos até. E daí ele recebe a bênção do cacique do pajé. E dali pra frente ele pode pedir uma mulher para casar. Como é que funciona Pode o ter pedido de filho. casamento? Para os pais. Ele chama o pai da Pai da indiazinha, né? pretendente, sabe? Da pretendente, chama, conversa com ele. Se ele aceitar, vai pro cacique. Se o pai da moça aceitar, Vai pro cacique, e o cacique, aí vamos dizer, assina embaixo. ele assina. Assina embaixo, não, tá tudo certo. Se tivesse alguma experiência pessoal lá, assim, com ritual, alguma coisa assim que tu... Olha, tu viu? eu tive uma experiência. Como eu convivi, na verdade, na casa do cacique, eu estava desde a hora da pintura do cacique até a hora que ele entrou sendo carregado nos ombros pelos guerreiros, entendeu? Então eu estava o tempo inteiro ali, até porque a gente estava fazendo uma reportagem sobre. E aí quem é a estrela do negócio? O cacique. Cacique. Entendeu? Ele que é vamos dizer assim, eram 2 pessoas. Quando eu conheci ele, eu falei, pô, esse é o cacique, tá, pô, bacana, né? Cara, quando esse cara tava, vamos dizer, monumentado, assim, com as indumentárias ornamentado, bicho, cara, ficou... O cara era outra relação, assim, sabe? O cara, ele parece que ele ganha poder psicológico que seja, entendeu? Mas ele sim, fica diferente. Ele é uma entidade aí. Ele é uma entidade. E todo mundo respeita muito, muito mesmo. Quando ele não está ornamentado, tudo bem, assim. Agora, que nem quando ele está ornamentado, quando ele passa na aldeia, as mulheres baixam a cabeça. Entendeu? Ele é o Aruanã, né? Ele é o detentor do segredo de Aruanã. Ele é o comandante geral do negócio. E ele te passou algum ensinamento, alguma coisa? Assim, a gente conviveu junto, até tenho ele como amigo, né? Então, o Kleb, cara, assim, são pessoas bacanas, assim, ensinamentos. Olha, eu acho que experiências, vamos dizer, até dificuldade de linguagem, porque eles falam português, mas é meio puxado. É diferente, porque às vezes eles não conseguem fazer uma conjuntura verbal que tu entenda o que ele quer te falar, entendeu? Então é difícil, o vocabulário é muito reduzido, vamos dizer, pouca palavra no vocabulário mesmo, ele não tem vocabulário para falar, então ele não consegue conjugar verbo e fica tudo meio errado, entendeu? Eu queria que tu desse uma falada sobre aquela história da lenda e da pedra. Eu até esqueci de procurar o nome do gordinho ali, no caso do gordinho, né? Não, é porque dentro da cultura em Carajá, eles na verdade eles vieram da água, de um buraco que existe no meio da mata, que eles não falam pra ninguém onde é que é. Eles dizem que é um lugar sagrado deles. O povo deles, na água. mitologia deles, saiu da água, de um buraco na terra. No meio da mata. No meio da mata. E aí hoje nesse buraco tem uma pedra tampando esse buraco. E essa pedra que tem um nome que depois tu vai botar na descrição lá do áudio. Sim. Era um gordinho que ele foi tentar sair e não conseguiu. Ele ficou entalado. Entalou.
Tá lá, daí todo mundo ri. Quando o cara é meio gordinho, ele chama desse nome que eu não vou lembrar agora. Que é um nome bem diferente. É bem bacana a historinha, assim. E eles acreditam nisso, então é bem legal, assim. Mitologia deles. Mitologia deles. É o gordinho, que hoje é uma pedra redonda que tá em cima desse buraco. Que eles dizem que ali tem um buraco que eles vieram dali, entendeu? E o gordo é a pedra. É, o gordo é a pedra. Então, basicamente, o gordo é a rolha de poço. É, bem isso aí. Ela trancou a passagem Trancou a desse passagem mundo para desse outro mundo. das águas para o mundo terrestre, entendeu? Ali é a ligação do Inã com a água. É o Carajá, né? Então, assim, Cara, que interessante eles falarem que eles vieram da água, porque existe uma teoria da evolutiva do ser humano que, por exemplo, por que a gente tem cabelo só no topo da cabeça? Por que a gente não tem cabelo da barba para baixo, por exemplo? A gente tem pelo, tudo, né? Mas é pouco. Por que a gente tem o topo da cabeça tão cheio de cabelo? Porque num determinado momento da nossa história, o ser humano ele vivia nos rios, só com a cabeça para fora. Então dentro da água, o sol não te queimava, porque tu estava com a cabeça só com a cabeça para fora. E ali precisava ter cabelo para não te queimar. Então teve um momento, uma fase da nossa história, vamos dizer assim, do ser humano, da evolução do ser humano, que ele vivia, que os povos viviam dentro da água. Então é muito legal essa lenda deles. É muito legal. Tem uma certa... Tem uma verdade. Tem uma verdade. Porque eles, com certeza, eles têm, esses povos indígenas, eles têm um conhecimento que é bem diferente do nosso. Justamente, até porque eles não conseguem passar isso pra gente. Eles não têm escrito, a língua, né? Justamente. E a língua deles é muito diferente. A dicção é muito diferente da nossa. Tu sabe dizer alguma coisa? Eu tenho assim, ó, que eu lembro, obrigado, como se fosse, que nem tu falou, a aloha no Havaí, é a uire. A uire? É a uire. Aí Tudo, bom dia, muito obrigado, boa noite, oi, como é que tá, tudo bem? A uire. A uire. Quando cumprimenta alguém é a uire. Então é isso aí. Aí cerveja, bixi. Você tem que saber pedir, né? Cachaça, vocês têm cachaça lá? Não, eles tomam, mas a cachaça eu não me lembro como é que é o nome como é que eles falaram, porque até é muito difícil, assim, gravar, porque... Claro. A escrita é totalmente diferente. Tu passou pouco tempo lá também? Também, pouco tempo. Eu convivi mais, eles até indo até Palmas, né? Ajudando, porque eles gostam muito de jogar futebol. Futebol é o esporte que eles mais amam. Mulher gosta de jogar futebol, homem joga futebol o tempo inteiro. Campeonato entre aldeias indígenas, a paixão da aldeia é o futebol. Aí eles fazem muito esses peneirão, né, para time, né, como no norte tem muito peneirão para time famoso, né. Eu levei até a filha e o genro do cacique para fazer. Foi pro Esporte Recife? Esporte Recife e o Inter. Se eu não me engano foi Inter. Então eles fazem esse peneirão, né? Eles contratam o olheiro, vai lá pra cima, faz o peneirão, vai lá, faz a inscrição e aí eles jogam. Se der certo e encaminhar, aí eles continuam a vida, né? Aí depois dessa tua experiência com a tribo, tu continuou a tua vida, ficasse ali, foi o quê? Quantos dias tu passou ali? Ali onde? Na tribo? Na tribo, 5 dias. Só que aí tu fez mais alguma... A tribo fica na Ilha do Bananal, né? Ilha do Bananal. Sabe dizer mais ou menos de ponta a ponta quantos quilômetros, assim? Cara, se eu não me engano, menos? tem 390 quilômetros. É grande, é bem grande. Não, é a maior ilha do mundo, ilha fluvial do mundo. Maior ilha fluvial do mundo. Ou seja, em cima de um rio, dentro de um rio, isso. É a maior ilha que existe. Isso. Ela é banhada pelo Rio do Coco e Rio Araguaia. O Rio do Coco eu não tinha ouvido falar. E Rio Araguaia é na verdade é um braço do Araguaia, né? Só que chama de Rio do Coco, né? Ele é um braço que ele se une lá na frente de novo. Ali tem Rio Javaés, aquilo ali é um rio em cima do outro, né? Cara, 300 quilômetros de ilha. 390 quilômetros. Praticamente 400 quilômetros de ilha dentro do rio. Dentro do rio. Na verdade é um espaço de terra que tem 2 rios que acabam deixando isso isolado, né? E aí como é Rio Araguaia, Rio Coco, esses são rios muito grandes. É tipo a Babilônia, né? Que é entre Babilônia, onde hoje é o Iraque,
Tá na Bíblia, inclusive, é a terra entre rios, Babilônia, quer dizer, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Só que a extensão é muito maior, mas a lógica é a mesma. Sim, a lógica é a mesma. Então, e ali aí dentro da Ilha do Bananal você tem o Hotel JK, né? Já foi visitado as ruínas do Hotel JK. Justamente, hoje ruínas, mas que era bem famoso. Então, se pegar ali a década de 90, Globo Repórter, tinha muito material da Ilha do Bananal, tanto que Príncipe Charles veio para a Ilha do Bananal, aí tem mais o Getúlio Vargas ficava muito lá. Então, o próprio Juscelino, né? JK é Juscelino Kubitschek, justamente. É que aqui no sul do Brasil a gente acaba que não tem muito relação com esse negócio de JK, mas se você passa do Goiás para cima, toda a cidade tem uma rua que se chama JK. Entendeu? O estilo de governo dele era esse, era 5 anos em 5, e 50 anos em 5, e governar e construir estradas, as frases dele. Justamente. Então, assim, se você pegar Brasília, tem JK, Avenida JK, tem Palmas, tem Avenida JK, Goiânia tem Avenida JK, e sempre são as principais. Então, isso é uma coisa para quem nunca conheceu tanto o norte do país, são coisas bem, bem legais, assim, que a gente acaba vendo muito lá em cima e aqui embaixo, no sul do Brasil, a gente acaba que não tem tanto contato com isso. Porque como a devida proximidade ali com Brasília, e ele construiu Brasília, então ele tem um papel muito importante ali, né? Sim. Enorme. Ele é o patrocinador daquela região. Com certeza. Assim. Ele que fez o desenvolvimento, né, local ali, né? Tanto que se a gente olhar no macro, assim, o Goiás, antes de 88, né, tinha Brasília dentro, que hoje é Distrito Federal, dentro do Goiás. Certo? São terras goianas que viraram o Distrito Federal. Tocantins, terras goianas, era o norte do Goiás que virou o Tocantins a partir de 88. Então, querendo ou não, o foco do governo naquela época foi o quê? Realmente desenvolver o centro do Brasil. Como eu morei lá no Tocantins e eu sempre viajei, eu fiz, se eu não me engano, foram 16 vezes de volta de Tocantins para Santa para Brusque. Então, viagem pra caramba aí de volta, bem pancada, assim. Tu viveu bem isso aí. Mas, Paulo, eu vou deixar os minutos finais para tu dar um agradecimento. A gente está completando aqui a nossa entrevista os 57 minutos. Show de bola. E eu tenho certeza que a gente tem tempo para mais uma, né? Tem, com certeza. Ou até mais do que uma. São 4 anos, né? Mas eu te deixo o agradecimento final e depois eu encerro a entrevista. Eu queria agradecer até a tia André Buda aí, que me deu essa oportunidade, que tem bastante gente sempre me pergunta, e aí, como é que foi lá? Quem sabe aí tem um resumo do que eu vi, do que eu passei. Até agradecer aí minha família, que sempre esteve do meu lado, que me apoiaram desde o começo, né? Minha esposa também, Sara, meu irmão, a galera toda aí, os amigos do Doberro aí que sempre estão com a gente também. Valeu, Paulo. Valeu, irmão. Esse foi 57 minutos com Paulo Baron na rede podcasts, a podosfera do Berrocast.